Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Entre as principais mudanças trazidas pela reforma política aprovada pelo Congresso Nacional estão as que dizem respeito ao financiamento das campanhas eleitorais. Foi criado um fundo com dinheiro público que será financiado com o dinheiro que seria destinado a 30% das emendas de bancada ao orçamento e com o dinheiro economizado com o benefício fiscal dado às emissoras de rádio e TV pela retransmissão de propaganda partidária, que acabou. Mas algumas decisões do Congresso foram vetadas pelo presidente Temer, entre elas o limite de 10 salários mínimos para a doação de pessoa física a cada cargo ou chapa majoritária. Fica mantida a regra anterior: a pessoa física pode doar até 10% da renda declarada no imposto de renda no ano anterior. O candidato a cargo majoritário teria limite de doação de 200 mil para a própria campanha. Com o veto não tem mais. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara discute os vetos com os deputados Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Deputados, como é que os senhores veem essa questão? Quer dizer, foi criado um fundo com dinheiro público, foi muito discutido se seria justo criar esse fundo, porque afinal esse dinheiro do orçamento hoje poderia fazer falta para as cidades e para os estados. E ao mesmo tempo, agora a gente tirou o limite de doação privada, não é empresarial, mas é dinheiro privado. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Valmir Pracidelli? Olha, acho que a primeira questão a ressaltar é que esta reforma, que acabou sendo mais uma reforma eleitoral do que política, ela não é exatamente aquilo que nós desejávamos no início dos debates. Acho que todos os partidos, todos os deputados esperavam e tinham uma expectativa maior, cada um defendendo o seu posicionamento. Mas, no entanto, ela é uma reforma que contemplou, digamos assim, a situação da casa neste momento. Precisamos ressaltar que acho que a grande conquista foi o fim das coligações proporcionais. Acho que essa é uma questão que significará para o futuro um resultado positivo para a nossa democracia. E o estabelecimento de limites de gasto de campanha, que, infelizmente, o presidente Temer vetou parte deles. O que significa isso? Significa que, do nosso ponto de vista, aquilo que foi aprovado pressupunha uma maior condição das disputas, uma democracia maior entre os candidatos, porque condicionava os gastos de campanha e o caso deste veto, o presidente Temer volta à situação que foi aprovada aqui em 2015. Ou seja, o candidato ele não tem limite para o autofinanciamento. Você citou o caso dos candidatos majoritários, que tinham um limite de R$200 mil, mas no caso dos candidatos proporcionais tinha um percentual de 7% dos gastos, que também foi vetado pelo presidente. E a cláusula também vetada dos 10%, dos 10 salários mínimos, voltando aos 10% de declarada, a renda declarada, também do nosso ponto de vista desiguala a disputa, porque nós sabemos que a desigualdade social no Brasil é muito grande e a média salarial brasileira gira em torno de R$1.800, R$1.900. Então, é muito baixa. Então, aqueles que têm uma maior condição de doação vão, evidentemente, estimular as candidaturas relacionadas a quem tem dinheiro. Então, do nosso ponto de vista, isso será ruim. Vamos trabalhar para que a Câmara derrube esse veto. Deputado Amin, como é que o senhor vê essa? Bom, eu acompanhei com muita atenção essa exposição muito lúcida do deputado Valmir. Eu só quero enfatizar duas coisas. Primeiro, não é pouco o que nós aprovamos na questão constitucional do fim das coligações. Eu votei a favor do fim das coligações, com criação, na época chamava cláusula de barreira, agora se chama cláusula de desempenho, em 95, para vigorar 10 anos depois. E fomos derrotados pelo Supremo, que considerou inconstitucional a lei. O Brasil perdeu com isso 25 anos.
e 25 anos favorecendo corrupção, favorecendo proliferação de partidos, fragmentação partidária e até desprestigiamento da política. Então, muito importante que tenhamos conseguido o fim da coligação ainda para 2020. Eu lutei muito para ser 2018. Para ser 2018, ele sabe disso. Mas, menos mal, para quem já esperou tanto tempo, isso vai representar um ganho, na minha opinião, do ponto de vista moral, ético e de natureza política, extraordinário para o Brasil. Agora, quanto à questão do financiamento, eu só quero ressalvar que eu votei contra a parte do financiamento que permite usar 30% das emendas coletivas na forma do que a LDO favorece. Ou seja, no caso do meu estado, é 30% das emendas coletivas destinadas à saúde. Eu não tive coragem de votar isso. Para fazer este mal, eu prefiro não ter coragem. Quanto à questão das isenções tributárias aos meios de comunicação, essa parte do fundo foi uma necessidade se criar isso. Por quê? Porque com o fim do financiamento por empresas, alguma despesa a campanha política vai ter. E tem que ser com dinheiro público, seja do fundo partidário, seja deste acréscimo. E acho que não tivemos a coragem suficiente para reduzir as despesas de campanha. Não tivemos coragem de dizer, olha, a campanha na televisão não vai ter nenhuma espécie de efeito especial. Vai ser o gogó do candidato. Ele falando, dizendo bobagem ou não dizendo bobagem, favorecendo-se ou não com isto. E, finalmente, quanto à questão do remanescente, que são os vetos, eu penso exatamente como o deputado Valmir Pracidelli. Eu acho que os vetos são perigosamente deseducadores. Por quê? No momento que você reduz o volume de recursos de uma campanha, permitir que o rico coloque 10% da sua riqueza anual é desequilibrar, isso é inconstitucional, inclusive. É favorecer o desequilíbrio. Portanto, eu também vou me posicionar a favor da derrubada dos 2 vetos presidenciais e acho que quem orientou o presidente o orientou no mau sentido. Não é só um descuido. O sentido que o governo tomou, neste momento, ao apor esses 2 vetos, é um sentido discricionário e que favorece o desequilíbrio econômico na eleição. Portanto, inconstitucional. Agora, deputados, os senhores estão bastante entusiasmados, e não só os senhores. A questão da coligação sempre foi uma discussão muito grande aqui, discussão em todo o mundo da ciência política, que a coligação trazia um grande malefício. Agora, eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Vamos falar agora um pouco, já que a gente chegou num acordo quanto aos vetos. Por que o senhor era contra as coligações e por que a gente não adotou em 2018, já que são as grandes eleições, né? São as eleições maiores aí que seriam afetadas pelo fim das coligações, deputado Valmir Pracidelli? A minha opinião, assim como o deputado Espiridião, e nós trabalhamos na comissão e no plenário para isso, é que o fim de coligações teria que iniciar já em 2018. No entanto, aqui a casa tem uma composição hoje bastante heterogênea. São muitos partidos que compõem a casa, o plenário é bastante fracionado em função disso e é preciso buscar, como eu falei no início, uma mediação para que a gente conseguisse aprovar pelo menos para 2020. Houve, num determinado momento, uma unidade dos partidos pequenos que compunham uma quantidade relativamente grande de deputados e que impediriam que essa matéria fosse aprovada porque era uma medida constitucional que precisava 308 votos. Então, para que a gente pudesse buscar um entendimento, foi aprovado a partir de 2020, porque deu acordo nesse sentido e conseguimos, portanto, aprovado. Não deu acordo, não foi consenso, mas conseguimos compor uma maioria para aprová-la a partir de 2020 e a cláusula de desempenho também vigorando, esta sim, a partir de 2018, que pressupõe que o partido
para ter o benefício do fundo partidário e do horário eleitoral de televisão, ele tem que ter, no mínimo, 1,5% dos votos em 9 estados e, a partir de 2022, esse percentual sobe para 2%, 2026, 2,5% e 2030, 3%. Então, também, do nosso ponto de vista, isso é uma conquista bastante grande, porque vai evitar isso que o Espiridião se referiu, a ampliação, a proliferação de partidos de aluguéis, a busca espúria da relação política, feita não a partir de bases programáticas, mas a partir de bases mais pragmáticas, como a gente costuma dizer, a partir de bases financeiras, que é muito ruim para a democracia. Então, nós queremos que tenha uma diminuição de partidos, mas que os partidos que fiquem com base em questões ideológicas, né? Se tivermos uma representação aqui de 10, de 15 partidos, mas que tenham bases ideológicas para isso, tudo bem. Mas nós temos hoje 20 e tantos partidos aqui, 27, 28 partidos representados na casa, e parte grande deles não tem nenhuma base ideológica, o que é ruim para a democracia. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com o deputado Espiridião Amin. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre a reforma política com os deputados Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Deputado Espiridião Amin, por que o fim das coligações contribui para acabar com a corrupção no país? Se nós não aprovássemos esse ano, para aprovar daqui a 4 anos, nós teríamos mais partidos aqui. Seria mais difícil ainda. Em 95, precisava o apoio de 4 partidos. Por quê, deputado? Como é que funciona essas coligações? Para conseguir a maioria constitucional de 308 deputados. Por quê? Porque o PMDB, na época, tinha muito mais deputados. Então, com menos partidos, você conseguia o quórum constitucional. Agora, neste momento, para conseguir 308 votos, você precisa, no mínimo, de 14, 15 partidos. O que torna cada vez mais difícil aprovar o fim da coligação nas eleições proporcionais. Nós nos libertamos de uma armadilha. Não deu para fazer à vista, né? Todo mundo reconhece que ela é boa, o fim da coligação, que é uma providência boa. Então, se o remédio é bom, usa já, porque o paciente está mal. Essa foi a defesa que eu fiz para antecipar para 2018. Mas os pacientes e seus familiares não quiseram o remédio agora. Bom, entre ter nunca e ter em 2020, a maioria, graças a Deus, optou por ter em 2020. Menos mal, porque o remédio vai estar disponível. Mas ainda disputaremos 2018 com os mesmos erros. E vocês todos vão assistir. Aluguel de tempo de televisão, exigência de pedágio, ou seja, meu partido só coliga com você para governador ou para presidente se garantir uma vaga de deputado para mim ou para alguém que o meu partido indique. Isso é corrupção. Sem contar nos negócios, né, que isso enseja, que esse procedimento enseja. Mas eu queria destacar que nós salvamos uma outra coisa muito importante na lei: a manutenção da obrigação do voto impresso. O relator, Vicente Cândido, incluiu a postergação do voto impresso para 2 eleições gerais depois da aprovação da lei. Mas foi a pedido Que foi um do pedido TSE. do TSE. Pois é, mas o TSE não tem que pedir isso, ele tem que cumprir a lei. Sim, mas... A lei estabelece que tem que ser adotada em 2018. Mas, deputado, quando a gente adotou o voto digital, isso não era um avanço? Foi um Essa é a avanço. pergunta que Nasceu todo em mundo Santa faz. Catarina. Então, O mas voto- não era um o avanço. voto Por que digital. a gente está voltando ao O voto voto impresso? impresso é a única maneira conhecida de auditar a apuração. O voto impresso não é para o eleitor levar. Então foi um erro a gente ter adotado. Não, tanto é só- verdade que já há casos concretos, e no meu estado, que foi o estado ninho da urna eletrônica, foi lá que começou, em Brusque, em 1988. No meu estado, na eleição de 2014, nós tivemos uma urna eletrônica cuja apuração não se pôde completar
E isso alterou o resultado de uma eleição para deputado estadual. Ela é inauditável. Eu tenho algum estudo na área de informática e de engenharia do conhecimento. Tenho até doutorado na universidade. Nenhum procedimento humano pode ser dispensado da auditabilidade. Ou seja, você percorreu um caminho, eu tenho que ter capacidade de percorrer o caminho de volta para saber se houve algum erro e conferir o que foi feito. Não se trata de devassar o voto. Então, esta é a obrigação legal que foi estabelecida de maneira eloquente pelo Parlamento. Na Câmara foram 420 votos a favor disso, em 2015, derrubando um veto presidencial. O TSE tem todo o direito de dizer que tem limitações técnicas e financeiras, mas ele tem que prestar contas do porquê que não vai poder cumprir a lei. Se você, como cidadão, não pode cumprir uma lei, você faz um termo de ajustamento de conduta. Nós queremos saber qual é o prazo que o TSE precisa para cumprir um desejo da sociedade brasileira. A auditabilidade da urna eletrônica. É um sentimento geral do país, refletido aqui no Congresso, com 4/5, mais de 4/5, mais de 80% dos votos a favor da manutenção desta obrigação legal, ressalvadas colocações justas e corretas e procedentes e fundamentadas que o TSE nos vem a fazer. E não através de uma emenda que era contrabando. Até porque ela não dizia de respeito à matéria. Foi um contrabando trazido para dentro da lei que nós refugamos de maneira eloquente, o deputado sabe disso, às 2h30 da manhã, do dia 5 de outubro. Deputado, como o deputado Valmir Pracidelli já se referiu à questão da cláusula de barreira, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre a questão da cláusula de barreira. A primeira vez que o Congresso... De desempenho agora. De desempenho. Na época, em que é um nome mais era bonitinho. 5%. Então, e o Supremo Tribunal Federal rejeitou... Era em lei ordinária. Considerou inconstitucional porque era em lei ordinária, mas havia o argumento de que a cláusula de barreira impede a manifestação das minorias. Como é que o senhor vê essa questão da cláusula de barreira? O senhor acha que essa cláusula que foi estabelecida, ela garante o desempenho das minorias ideológicas? Agora, ou o fim das coligações só já não seria suficiente para acabar com esses partidos? Eu acho que o fim da coligação é o desejo. A cláusula de desempenho e as federações eram, no início do projeto, formas de atender e não de prejudicar os pequenos partidos, para que eles progridam. Então, o deputado já relatou 1,5, depois 2, depois 2,5, até 3. É uma maneira de favorecer a subsistência e o crescimento dos pequenos partidos. Que todo pequeno pode virar grande. E todo grande pode ter nascido pequeno. Claro. Então, esse respeito biológico, né, foi preservado. Eu acho que nós cometemos um erro. Eu não votei a favor do fim da federação. Pelo contrário, eu acho que a federação era um arrimo, uma ajuda para os pequenos partidos. Mas isso, infelizmente, não foi aprovado. Eu, pessoalmente, votei contrário às federações. Por quê, deputado? Porque, na minha opinião, para a atual conjuntura, nós precisávamos evitar um subterfúgio que mantivesse, de alguma forma, uma lógica que é adotada, que não é uma lógica, repito, programática, nas relações partidárias, no estímulo de coligações. A federação, ela não estava muito claro nesse sentido. Em que pese o texto trazer de que ela poderia, seria um instrumento que teria a obrigação de ficar aos 4 anos, não criamos instrumentos aqui no parlamento de modo que tivesse uma centralidade, eventualmente, de votações, ou coisa parecida. Se hoje os partidos já têm a sua dificuldade de cuidar de seus membros, imagina uma federação. Então, nesse sentido, eu votei contrário. Eu só queria voltar a essa questão do voto impresso, porque foi, de fato, uma questão bastante polêmica aqui na casa. Primeiro, um reconhecimento do trabalho do relator, do Vicente Cândido, que acabou, por vezes, sendo criticado, porque é uma matéria, de fato, muito polêmica, muito complexa,
E neste caso especial, na minha opinião, ele acabou cometendo talvez um erro, um excesso de zelo com o TSE. Nós chegamos a fazer reuniões lá no TSE com o ministro Gilmar Mendes e os demais ministros, a comissão toda, presidentes de partido fizeram. Então, também o TSE poderia, naquele momento, ter buscado um diálogo conosco, com toda a comissão, com os presidentes de partido, no sentido de expor as razões do adiamento dessa questão. Uma proposta e expor de uma proposta. Um termo final. Pessoalmente, eu sou contrário, eu sou favorável à auditabilidade, como disse o deputado, ter instrumentos de certificação das votações, mas sou contrário à expedição de voto impresso. Não é isso que está na lei, o eleitor não leva o voto impresso. Vamos dizer bem, o impresso vai ficar dentro da máquina, para urna, permitir auditar. Mas nós sabemos aqui que tem deputados que defendem que o voto impresso seja expedido para o eleitor. E, na minha opinião, isso é um instrumento isso é outra coisa. De compra de votos, de estímulo de compra de votos. Para prestar contas. Para prestar contas depois. Não é isso que estava na lei. Agora, é um debate que nós vamos ter que fazer. O que foi aprovado é que foi mantido, né, portanto, esse tempo de execução que o TSE terá que adotar, e o TSE vai ter que, evidentemente, criar instrumentos nesse sentido para resolver esse problema. Agora, eu só queria deixar menos claro. Não se trata de entregar uma cópia do que você votou para o eleitor. É ficar dentro da máquina o registro analógico do voto dado, para que seja auditado, na eventualidade ou por amostragem, ou no caso de uma necessidade mecânica ou eletrônica. Agora, essa votação foi muito ampla, foi muito difícil, foi muito negociada, infelizmente, em alguns momentos, ali em cima da hora, naquela noite difícil. Infelizmente, né? começamos a votar muito tarde. Um grande erro. E algumas coisas a gente está começando, a gente aqui de fora está começando a tirar agora Uma das questões é de que os votos, a possibilidade de o nome que está se dando a isso, deixa eu ver se eu acho, das sobras de vagas. Né? No caso de sobras de vagas, de ser eleito o candidato mais votado, independente do partido ter atingido o quociente eleitoral. Não, esse é um debate relativamente polêmico. É que o cálculo feito até a última eleição é um cálculo que nós temos um chamado coeficiente eleitoral, o voto é proporcional, e que varia, esse coeficiente é calculado entre o número de votos válidos e o número de cadeiras. Então, na eleição, para dar o exemplo do estado de São Paulo, nós temos lá em torno de 32 milhões de eleitores, digamos que tenha 50% de voto branco, nulo e abstenção, tem em torno de 16 milhões de votos. Divide-se pelo número de cadeiras, por 70 vagas, que é o que o estado de São Paulo tem, e tira um número. Esse é o coeficiente eleitoral. O partido que não atingiu esse coeficiente, né, que não teve essa votação, ele sai do cálculo da distribuição dessas vagas. Então, o cálculo é feito, pega-se, digamos que esse coeficiente seja 250 mil. O partido atingiu 500 mil votos, ele indica 2. O outro atingiu 750, ele indica 3. Mas sempre vai ter uma sobra. Como você retirou esses partidos que não atingiram esse coeficiente, essa sobra é distribuída entre os partidos que fizeram coeficiente. E beneficia os que fizeram mais votos. A partir desta lei que aprovamos, este cálculo da sobra vai ser contado todos os partidos, mesmo aqueles que não atingiram o coeficiente eleitoral. A partir de agora, a gente vai poder ter aquela questão. Candidatos que tiveram uma votação muito expressiva, mas cujo partido não atingiram, eles poderão ser eleitos. A gente não tem casos muito frequentes. Vamos tentar Eu estou lembrando o exemplo da deputada Luciana Genro, no Rio Grande do Sul. Mas vamos tentar dar um exemplo aqui, para que o eleitor, né, e aqueles que nos acompanham consigam entender. Vamos supor lá em São Paulo que o coeficiente seja 250 mil. Nós podemos ter um candidato que tenha 200 mil votos, mas ele não tem na chapa dele
uma somatória de voto na chapa e na legenda que deu os outros 50 mil. Então, ele teve 200 mil votos e não ganhou a eleição. E a proporção de votos das outras chapas pode ter um candidato que tenha 100 mil, 80 mil, que ganhou a eleição. Agora, ele vai passar no segunda contagem a entrar nesse cálculo. Então, muito provavelmente, esse candidato vai ser contemplado. Isso, do ponto de vista do eleitor, é um avanço democrático. É uma satisfação que se dá em respeito ao número de votos que você fez, ou número de eleitores que você teve. Eu acho que é respeito ao eleitor. Não é uma perfeição, mas é, sem dúvida alguma, um aprimoramento no respeito à vontade popular. É isso. Muito obrigada, deputados. Mas eu só gostaria ao arrematar, primeiro agradecer a didática do Valmir, que me poupou bastante. Porque é muito difícil explicar essa maldita sobra de Não, isso aí foi brilhante. Isso aí, como professor, eu fiquei até com inveja. Quem me dera. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou muito crítico dessa questão da auditabilidade da urna, porque eu ouço o que as pessoas dizem. E não se trata de desconfiar da urna eletrônica, que, eu repito, nasceu no meu estado e até a minha formação na área de engenharia do conhecimento e de informática, às vezes me deixa a gente assustado. Eu não desconfio da urna. Eu não acredito na ação de hackers, muito embora os hackers tenham demonstrado que as urnas eletrônicas fabricadas nos Estados Unidos, todas são devassáveis. Isso aconteceu agora em julho, numa competição em Las Vegas. O que eu quero dizer é o seguinte, nenhum procedimento humano pode ser aceito sem a possibilidade de auditabilidade, de uma decisão que você toma, que um funcionário público toma. Você só não pode auditar o que é secreto, que é o voto do cidadão. Agora, o que ele deixou dentro da urna tem que ser auditável. E quero desfazer aqui uma possibilidade de equívoco. Não se trata de entregar uma cópia de voto para o eleitor prestar conta. É a urna eletrônica dispor desse recurso que dará confiabilidade plena. Se há dificuldade econômica ou financeira, cabe ao TSE, que é um órgão que todos nós respeitamos e prezamos, dizer quanto tempo ele precisa e por quê para concluir o mandamento legal. Muito obrigada, deputados. A Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou então nos encontrar no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.